O antepenúltimo tema é guerra. A empresa de Thanatos é encarregada da autodemolição. Thanatos faz parte com Hera. As pessoas veem como conceito, deuses gregos, né, aquelas coisas, como conceito separado de Hera, mas é um par, né? O modelo diz que é um par, eu chamei de Thanateros, que é um esquisito, mas mantém juntas as oposições. Então é um deus bifásico como Jano, que fecha para o ano velho e abre para o ano novo. Então Thanatos Eros é esse elemento doentio que há em nós, tanto Eros quanto Thanatos. Eros é o amor e Thanatos é o princípio da morte. Mas são ambos elementos que levam à doença, à superafirmação. A existência deles em si não é daninha, desde que esteja controlado, mas deixados sozinhos eles levam aos excessos, aos extremismos. Eros leva ao erotismo, que é a superafirmação do erótico, e Thanatos não tem uma superafirmação própria, Thanatismo. Seria essa ânsia dos gaviões, dos militares gaviões, de fazer guerra a todo instante. Então, Thanatos é uma força que leva à autodemolição da humanidade. Então, a dialética aconselha a tratar com muito cuidado, porque toda vez que você superafirma uma coisa, você obtém o contrário. Se você superafirmar a estabilidade, você vai obter o caos. Se você superafirmar a instabilidade, que ninguém quer isso, você obtém a ordem, não é um bom caminho. Então, mas na realidade a guerra é um dos fenômenos mais interessantes. Como é que essa bola precisa, como uma panela de pressão, o ser humano precisa dessa válvula de escape. Infelizmente é isso. Ninguém vai advogar uma coisa tão terrível quanto a guerra, mas quando acontece, o ser coletivo, corpomente coletivo, né, humano, está descarregando o excesso de pressão que vem justamente da superafirmação da paz, do pacifismo. A paz a qualquer custo, como Bertrand Russell queria. Então, com aquelas manifestações públicas dele. Parece uma coisa melhor do que o excesso de guerra, mas o pacifismo, a superafirmação da paz, leva à guerra. As pessoas, os psicólogos precisam estudar isso. A insistência em jamais se defender das agressões leva a que o adversário, a pessoa que se colocou como adversário ou até como inimiga, se torne muito audaciosa, muito desrespeitosa. Ela avança sobre a sua existência, suas posses, sem qualquer respeito, sem respeitar a sua dignidade própria. Então, esse tipo de desrespeito não pode ser tolerado. As pessoas não podem sacrificar o próximo. Eles têm que ter uma resposta à altura, porque senão vira, mais uma vez, baderna. Então, a guerra é esse fenômeno interessantíssimo que os psicólogos não estudaram, nem sozinhos, os psicanalistas e os psicólogos, nem... O psicanalista é um analista da partícula, do indivíduo, e o psicólogo é um analista do todo. Ambos devem se sintetizar. Eles não investigaram nem a guerra pontual, nem a guerra geral. A guerra
pessoal, pontual, são as ânsias dentro do ser humano que tendem a se manifestar sob ataque. Sob ataque as pessoas respondem. E a guerra social é aquela em que há um grande conflito. Então as guerras pessoais, desde o indivíduo, família, grupo, empresa, até as guerras ambientais, entre cidade e município, Estado, nações e mundos. Então a guerra é um fenômeno interessantíssimo. Guerra e paz não foi propriamente um estudo psicológico, mas sendo todos os seres humanos psicólogos, Leon Tolstói, eu sempre confundo Tolstói com Dostoiévski, os nomes são completamente distintos, mas eu tenho essa dificuldade. Aí eu fui consultar na internet, aquele livro admirável dele. Uma vez, os russos eram umas criaturas estranhas, que eles fizeram um filme, Guerra e Paz. Uma vez fui assistir com o Guto lá no Rio. 6 horas de duração, milhares e milhares de figurantes, a gente tinha que sair no meio do filme, porque senão não aguentava. 6 horas, duas partes de 3 horas. É extraordinário. Recentemente eu vi uma quadrinização muito bem feita, mas que, por ser quadrinhos, um álbum em quadrinho, abordou só ligeiramente, uma tintura, mas é sempre interessante. Agora, é um estudo psicológico, mas não desse tipo que eu estou pleiteando, que eu estou querendo que seja feito esse estudo da guerra e, consequentemente, da paz também. A paz leva à guerra, porque a paz é feminina, segue aos propósitos delas, os propósitos sociológicos de organização, e a guerra é masculina, segue aos propósitos da produção. Então a guerra e paz é produtivo organizativo. Então é preciso investigar a guerra e correlatamente investigar a paz, porque a paz, ao afirmar a tolerância e o excesso de tolerância, acaba provocando agressões da outra parte. E a guerra, que nem deveria existir, infelizmente existe, precisa ser estudada como um defeito das psicologias. Então, eu espero que exista um psicólogo ou um psicanalista, ou ambos, ou um grupo deles, geohistoriadores, que se dediquem a estudar a guerra como fenômeno, o que a provoca, o que leva à paz, como a guerra se transforma em paz, como a paz se transforma em guerra. Tudo isso precisa ser investigado.